E aí, galera, voltamos com mais um bloco e com tópico novo na área aí, certo? Você que está se preparando, então, já conseguiu ver todas as aulas de história, né? Chegamos agora a este momento fundamental da história do Brasil e da prova de vocês. A chamada Era Vargas. Professor, por que existe um título com a ideia de era? Vamos dar uma olhada atenciosa às datas? Quanto tempo Getúlio Vargas vai ficar no poder, galera? De 30 a 45, né? Aproveitando as aulas de matemática aí, são 15 anos dentro do poder. 15 anos são considerados, pelos historiadores da época, uma era, certo? Bom, a primeira coisa que é importante vocês perceberem, no edital você tem lá, Era Vargas, ou Governo Vargas, Estado, Trabalho e Economia, Política, né? Então, nós vamos tentar fazer de uma maneira pontual aqui a abordagem sobre Vargas. A primeira parte, o primeiro aspecto é o contexto de chegada de Vargas ao poder. Bom, Vargas chega ao poder, gente, isso aqui decoreba, não esquece, em 1930. 1930. Através de que movimento Vargas chega ao poder? A partir da chamada Revolução de 1930. Aí vocês vão falar, poxa, o Vargas fez uma revolução? Tiro, porrada, bomba? Não. Alianças e apoio político. Atenção nisso daí, galera. Vamos lá, então. Qual era o contexto da chegada de Vargas ao poder? E, principalmente, o que se debatia na época? Bom, você teve ali em 1929 um impacto muito grande na principal forma econômica brasileira, a agroexportação. Vamos retomar um pouquinho as nossas aulas? Nós vivemos lá o início da República, final da monarquia, a criação da chamada política do encilhamento, que levou aproximadamente aí 12 anos para começar a ser resolvida. Depois disso, você tem o quê? A colocação do funding loan, né? Ali por Campos Salles, o início da política dos governadores, um empréstimo que coloca a dívida externa brasileira em alta. E, poucos anos depois, lá em 1929, você tem a quebra da Bolsa de Nova York. Crise econômica nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em crise, o restante do mundo entra também? Sim. Por quê? Boa parte do mundo vendia produtos para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão em crise, eles vão comprar esses produtos? Não. Boa parte do mundo recebia produtos dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão em crise, eles vão ter condição de produzir e de vender essas coisas pelo mundo? Não. Ou seja, a crise de 29 faz com que os Estados Unidos quebrem economicamente. E junto com ele, né, junto com o país, Estados Unidos, vem o quê? Os outros países do mundo. Ou seja, o mundo começa a viver um período de recessão econômica lá em 1929. Na verdade, recessão não, até depressão econômica em muitos casos aí. Bom, o Brasil vendia grande parte dos seus lotes de café, grande parte da sua agroexportação ia para onde? Estados Unidos da América. Barões do café, grandes oligarcas que exploravam algodão no Nordeste, exploravam os recursos da agricultura. Eles viviam do quê? Da agroexportação. Se não tem mais para quem exportar, o que vai acontecer com o recurso desses sujeitos? Obviamente, vai entrar em queda. E aí, em meio a esse contexto, quem é que governava o Brasil até antes de Vargas chegar ao poder? As oligarquias, as grandes oligarquias, as famílias poderosas, conforme nós comentamos. Bom, se eles estão perdendo dinheiro, estão perdendo poder? Teoricamente sim, mas haverá uma tentativa de manutenção do poder nas mãos dos oligarcas. E como é que isso vai acontecer? Já nós vamos estudar. Inclusive vai ser esse o motivo da Revolução de 1930.
Mas antes de falarmos necessariamente da Revolução, vamos entender. O modelo de agroexportação estava em decadência, entrando em falência. Por outro lado, e acompanhando muito as discussões do capitalismo no mundo todo, Vargas vinha com uma ideia de modernização. O que é a modernização? Ocorreu aquela primeira aqui no Brasil com a chegada das vias férreas, do trem, das primeiras fábricas e indústrias. Vargas quer estimular ainda mais essa modernização, trazendo ambiente fabril e urbano para o Brasil de maneira geral, concreta, para todos. Ele apoiava este movimento. E, apoiando este movimento, ele recebia apoio de uma base que era uma base urbana, uma classe média brasileira que estava formada por profissionais liberais, como advogados, arquitetos, médicos, professores. Além disso, estavam também alguns pequenos e grandes médios industriais, todos esses apoiando Vargas no quê? Numa possível chegada política ao governo. Só que tem um detalhe importante. Vargas não fazia nem parte do PRM, nem parte do PRP. Vargas era um oligarca do Rio Grande do Sul. Ele havia estado, sim, na política nacional, atuando em alguns cargos, né, durante a política de café com leite, durante a política oligárquica ali, em que Minas e São Paulo se revezavam no governo. Ele não era um coitado ou um politicamente fraco, não. Ao contrário, ele era importante, mas ele não fazia parte nem do PRM, Partido Republicano Mineiro, nem do PRP, Partido Republicano Paulista. Vargas era um elemento externo a essas duas orientações. E ele precisava de apoio de um desses. E esse apoio vai acontecer quando? Quando os paulistas, né, nas figuras ali de Júlio Prestes e Washington Luiz, tentam se manter no poder. Ou seja, havia um revezamento. 4 anos políticos de São Paulo, 4 anos políticos de Minas, a política de café com leite. São Paulo, enfrentando a crise de 29, enfrentando a crise do café, tenta se garantir o quê? Mais 4 anos no poder, mais 4 anos obtendo recursos para a manutenção de uma economia agroexportadora. Bom, Prestes e os paulistas tentam articular esse golpe. Vamos deixar os mineiros fora do próximo mandato. Vargas, atento aos mineiros e aos militares que estavam completamente insatisfeitos com a prática dos paulistas, que estavam insatisfeitos com o coronelismo, estavam insatisfeitos com as práticas da chamada República Velha no Brasil, com o domínio das oligarquias, o que esses sujeitos fazem? Eles se atentam ao ideal de Vargas, de modernização, de reorganização do Brasil. E se atentam à tentativa de golpe que os paulistas tentavam dar. E aí, Vargas consegue, por meio de negociações bastante amplas, né, o apoio desses grupos, o apoio das classes médias e, por meio de um golpe de Estado, né, derrota, né, politicamente os paulistas e acaba assumindo o governo aí sem disparar um único tiro, vamos assim dizer, tá bom? Ele dá um golpe político com amplo apoio dos mineiros, das classes médias urbanas e principalmente dos militares, assumindo assim o governo brasileiro em 1930. Esta foi a chamada Revolução de 30 aí, certo? Por que é uma revolução, pessoal? Atenção ao nome, né? Nós falamos de uma revolução por quê? Uma grande mudança. Peraí, professor, mas foi um golpe de Estado, o Vargas era um oligarca, não foi uma grande revolução. O termo revolução
vem do próprio governo Vargas, em que ele vai dizer o seguinte, e vai usar esse termo ideologicamente, para tentar mostrar para as pessoas o quê? Que o governo dele é um governo novo, diferente dos atrasados, é um governo moderno, é um governo revolucionário, ou seja, que se lança em um novo campo e que coloca o Brasil num novo patamar, num patamar moderno, renovador. Por isso, se utiliza ideologicamente o termo revolução lá no período de 1930. A revolução modernizadora em que Vargas chega ao poder. Bom, Vargas assume o poder em 30 de maneira provisória, porque não existiam ali possibilidades, né, de realização de uma eleição. Afinal, houve um processo, né, de golpe político aí, tá bom? E ele assume o poder enquanto um sujeito capaz de congregar militares, oligarcas e as classes urbanas. Ou seja, ele aparece como uma figura certa para fazer um governo de pacto com a sociedade para a formação de um Brasil moderno e novo. E ele governa de 30 a 34, durante 4 anos então, dentro de um governo provisório. E ele toma algumas medidas que são importantes dentro desse governo dele aí. A primeira é a colocação de militares, de tenentes, dentro de cargos do governo. O que ele faz com os militares? Ele recebeu o apoio dos militares. Ele distribui poder para os militares. Principalmente porque os tenentes estavam descontentes com a república oligárquica, com o poder dos oligarcas, com o coronelismo. Inclusive, recomendo para vocês darem uma olhada depois no movimento social e militar e político chamado tenentismo, tá bom? Para vocês entenderem como é e por que os tenentes estavam tão revoltosos com os governos oligárquicos e por que eles apoiavam tanto a Getúlio Vargas aí, beleza? Bom, Vargas então retribui o apoio militar, colocando tenentes no governo. Segunda grande sacada jogada de Vargas nesse momento. Ele substitui os governos estaduais, né, a autonomia dos governos estaduais, por uma certa centralização política. Por quê e como ele faz isso? Porque ele quer acabar com o poder das oligarquias nos ambientes regionais e locais. E ele faz o quê? Ele coloca interventores estaduais. Ou seja, esses interventores estaduais, ou estatais aqui, eles vão observar o andamento político nos estados. E toda a política do estado passa pelo interventor até chegar no governo federal em Vargas. Ou seja, o que Vargas faz com os interventores? Ele coloca fiscais de governo estadual. Ou seja, ele controla os governos estaduais. Controlando os governos estaduais, ele tem um amplo controle da política em nível nacional. E, inclusive, isso vai gerar uma revolta muito grande. Por quê? Como ele destitui o poder e a autonomia dos estados, dos governantes dos estados, o que acontece? Ele combate o coronelismo. Coronelismo que era a base, junto com o voto de Cabresto, da política dos governadores. Ou seja, ele tira o poder desses grupos oligárquicos majoritários até então e controla esse poder. Contudo, Vargas, como um bom negociante, vejam só, e claro, para agradar também os republicanos mineiros que o haviam apoiado e evitar tanto descontentamento paulista. Ele cria políticas de valorização do preço do café. Além disso, ele estimula novos produtos aí dentro da agricultura brasileira. Certo? Ele cria uma política para a criação de novos produtos aí. E o governo de Vargas chega ao final, o governo provisório, chega ao final lá em 1934, quando é estabelecida uma Constituição republicana no Brasil de 34.
Essa Constituição, ela tem um caráter, eu coloquei democrático aqui para vocês entenderem, tá? No sentido de uma maior participação popular, ela garantia alguns direitos trabalhistas, certo? Ela permitiu, por exemplo, a maior participação das pessoas de uma maneira mais livre dentro do governo, dentro das eleições, né? A questão do voto ser aberto, ele não é mais, ele passa a ser um voto fechado, secreto, tá bom? Para evitar esse controle por parte dos coronéis aí, beleza? No próximo bloco nós continuamos com algumas características dessa Constituição, né? E com um novo quadro. Peço licença para vocês, vou apagar aqui e já retomamos.